presidente Jair Bolsonaro voltou a negar interferência na política de preços da Petrobras e avaliou que, caso contrário, se interferisse, seria um ditador. Em conversa com apoiadores em frente ao Alvorada, ele prometeu empenho na tentativa de reduzir PIS e COFINS que incidem nos combustíveis. Na semana passada, a equipe econômica informou que estava estudando uma forma de fixar a cobrança do ICMS estadual nas refinarias. O presidente Jair Bolsonaro reitera que não tem como influenciar diretamente nos preços. Queremos diminuir os impostos federais. Agora, para diminuir, pela lei existente, eu tenho que arranjar um outro local para tirar esse dinheiro. A não ser que o parlamento, se é que é possível, me dê autorização para diminuir sem apontar uma outra fonte para compensar isso que está sendo tirado. Eu tenho influência sobre a Petrobras? Não. Daí o cara fala, você aprende o quê? Ô cara, você votar em mim, tem um montão de lei aí. Ou cumpro a lei, ou vou ser ditador. E para ser ditador, vira uma bagunça o negócio. Ninguém quer ser ditador e isso não passa pela cabeça da gente. Um pouco depois da fala de Bolsonaro, ainda na manhã desta segunda-feira, a Petrobras anunciou novos reajustes para a gasolina, o diesel e o gás de cozinha. O presidente da República acha que toda a cadeia produtiva do setor está lucrando demais. O preço na bomba é o dobro mais do dobro da refinaria. O que encarece? São os impostos, né? E mais outras coisas também. O imposto federal é alto, o estadual é alto, a margem de lucro das distribuidoras é grande e a margem de lucro dos postos também é grande. Então está todo mundo errado, no meu entendimento. O presidente Jair Bolsonaro reclama da diferença de alíquotas de ICMS entre os estados. Ele acrescenta que a responsabilidade não é só dele e questiona as pressões por impeachment. São soluções que não são fáceis de resolver. Agora vem os outros, impeachment, vai resolver o quê? Quer tirar a mim, quer botar quem no lugar? Peraí, quer botar quem no lugar? Esse quem podia apresentar, nos ajudar com soluções agora. Eu tenho humildade para acolher qualquer sugestão, qualquer uma, seja qual for. Jair Bolsonaro quer discutir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, saídas para a alta da cesta básica no país. Diante dos apoiadores, ele ironizou declarações de Rodrigo Maia de que estaria buscando um partido de oposição ao governo. Esse cara que saiu da Câmara agora, diz que ele vai agora encarnar a verdadeira oposição ao meu governo. Ele não tem que ser oposição ao meu governo, tem que ser favorável ao destino do Brasil. Porque enquanto se faz política barata, o povo sofre. Perguntado por um apoiador sobre meio ambiente, Bolsonaro afirmou que a bacia amazônica não pega fogo por ter um clima úmido. Em relação ao Palmeiras, o presidente disse ter encarado a derrota com normalidade. E sobre Rodrigo Maia nós vamos falar mais daqui a pouco. Ele recebeu, como nós destacamos aqui na abertura, um convite de Dória para ir ao PSDB. Vai ser assunto já já. Antes, Zé, a gente começa então com essas falas aí do presidente Jair Bolsonaro. O que achou das declarações? Pois é bom lembrar que esta história, esse debate sobre valor dos combustíveis não foi uma denúncia de oposição, nem de alguém que esteja seguindo o governo, mas do próprio presidente Jair Bolsonaro. Ele entendeu, Vitor, que a gasolina e o diesel subiram bem acima da inflação. E mais ainda, a instabilidade nos preços faz com que o transportador, né, o motorista ou mesmo a empresa, tenha dificuldades de definir o custo de quilômetro. Porque pega aqui um frete por X, daqui a 2 dias está num valor bem acima. Então, o que o presidente se preocupa, em primeiro lugar, é exatamente esta estabilidade. Também a história de interferência na Petrobras. O presidente descarta, houve ali reuniões no Palácio do Planalto, onde se conversou muito sobre isso. Está descartada a possibilidade de intervenção, definição de preços na força, congelamento. Isso não existe, pessoal. Isso é o tipo de livro que é bom até o 2º capítulo e depois o 3º vira uma coisa ruim que você tem que ler até o final. Então, isso não funciona. No primeiro momento, dá um certo alívio. Isso é uma política que o PT adotou e dá prejuízo de mais de 46 bilhões de reais aos cofres públicos. Para quê? Para as pessoas andarem de caminhonete aí, com o diesel? Não, a história é dar estabilidade. O presidente está correto. Agora, veja bem, quando se desmonta o valor que você paga na bomba, o próprio presidente, vou repetir, não foi a oposição que mostrou, não. 46% do que você paga na bomba é o valor
do combustível saindo da Petrobras. Aí vem a distribuidora, transporte, impostos, muitos impostos estaduais, ICMS e também, evidentemente, lucro. Lucro dos bancos, dos postos de combustíveis, lucros dos distribuidores, do transportador, né? Então, assim, é uma equação que eu digo sempre, mercado, quando tem problema, joga mais mercado nele. É só abrir e financiar a abertura de postos de combustíveis à vontade, porque aí haverá concorrência na bomba, facilitar compra direta da Petrobras, né? E isso já diminui, joga concorrência, e aí o preço menor persiste. Sabe por quê, Vitor? O preço dos combustíveis, ele obedece uma lógica internacional. É o valor do dólar aqui no Brasil e o preço do petróleo no mercado internacional. Você não tem como mudar isso a não ser colocar dinheiro dos cofres públicos nos combustíveis, ou seja, tirar dinheiro dos cofres públicos e colocar direto no tanque. Então o presidente fez bem em chamar a atenção, fazer o debate e não fazer a tal intervenção, né? Você, Fiuza, queremos ouvi-lo também. Não tem como você fazer um aceno, uma gracinha que seja no curto prazo boa para algum setor, né, que seja aí um paliativo, e você destruir o ambiente como um todo, né, o ambiente econômico. O que o presidente está fazendo aí nem é uma receita dele, é apenas uma receita que me parece que ele está seguindo corretamente com rigor, que é primeiro contra o populismo tarifário, né, e ao fundo em favor da responsabilidade fiscal. São os dois pontos que, através dos quais o PT destruiu o país. O PT levou o Brasil à maior recessão da sua história, fazendo populismo tarifário e também a contabilidade criativa, as pedaladas, né, que foi que no final das contas derrubou a ex-presidente. E também o aspecto da responsabilidade fiscal, né? Através da contabilidade criativa, desorganizou as contas. O que acontece com isso? Acontece que os indicadores macroeconômicos apodrecem diante dessas políticas oportunistas. Antes do PT fazer isso no Brasil, os Kirchner fizeram na Argentina, primeiro Néstor, depois Cristina. Fizeram esse populismo irresponsável e destruíram as contas públicas, destruíram o ambiente econômico, né? É isso, o Estado passa a ter que sangrar as riquezas da sociedade, né? O investidor se afasta por conta da perda de saúde da economia. Então é isso, eu acho que nós estamos, Vitor, aí às portas de uma reforma tributária. Ao que tudo indica, é uma reforma muito difícil, né? Mas passamos pela reforma da Previdência, né? Nunca é a reforma perfeita e nem definitiva, mas mais uma etapa importante da reforma da Previdência foi feita aí com essa equipe de governo, negociando com o parlamento, e nós estamos agora às portas de uma reforma tributária. Uma reforma tributária razoável vai transformar para muito este ambiente dessas questões, do atravessador, né? Daquele que ganha sem gerar riqueza, né? Quer dizer, que é justamente essa questão dos impostos em cascata, né? E a gente está às portas disso. É claro que se esse ano for decisivo, né, em relação a essa organização do ambiente tributário, esse problema, né, daqui a um ano, por exemplo, ele vai estar bastante mais simplificado, né? Resolvido totalmente nunca estará. Então, nesse momento, é preciso um pouco de paciência, porque é claro que em relação à renda, em relação a emprego, né, em relação ao ambiente como um todo econômico, nós estamos aí num solavanco, né, por conta da crise sanitária. É um período delicado, o presidente deve estar sendo muito pressionado a tomar essas medidas que eu estou chamando de populismo tarifário, mas aparentemente está firme para não tomá-las. Diga, Ana. Acho que a gente está sem o som da Ana ainda. Vamos tentar consertar, a gente tenta de novo. Oi. Será que agora foi, Ana? Opa, agora sim, estamos te ouvindo. Diga aí. Acho que uma coisa que o Zé disse, que a gente tem que entender, né? A gente precisa tirar, quanto mais a gente conseguir tirar o Estado das nossas costas, isso
falando sobre o mercado livre, sobre mais concorrência. Isso aí a gente não vê muito no Brasil. A gente ainda tem uma cultura de pedir muitas bênçãos, né, ao Estado, seja aos governadores, seja ao presidente. Então, a gente ainda precisa entender, muita gente fala, mas por que os Estados Unidos é uma nação tão próspera? É uma nação tão próspera por causa da liberdade, porque é uma nação muito livre. E não ao contrário, não é uma nação livre porque ela nasceu próspera. A prosperidade veio exatamente da liberdade de você criar um ambiente, você criar um solo fértil para as pessoas empreenderem. Não apenas isso, mas você abrir a concorrência e deixar o consumidor decidir, deixar os preços brigarem entre si, para, no final da ponta, quem sai ganhando é o consumidor, com uma concorrência livre, com uma concorrência mais aberta. Isso, infelizmente, a gente vê no Brasil. O ponto do presidente Bolsonaro é que, infelizmente, a gente tem 2 anos pela frente até a próxima eleição, e eu acho que a gente vai continuar vendo o que a gente viu nesses 2 anos até aqui. Não adianta o presidente falar A, B ou C, ele vai sempre ser criticado hoje por uma militância aí na imprensa, né? A velha imprensa, grande parte da velha imprensa hoje se destoa totalmente da antiga imprensa em relação a cobranças pontuais, a cobranças econômicas pertinentes ao nosso cenário, ao nosso real progresso. Isso a gente não vê mais. A gente vê as pessoas numa dicotomia, ou é contra o presidente ou é a favor do presidente, e isso a gente tem que tomar muito cuidado. E dentro do que o presidente falou, ele deixa bem claro, né, dessa não influência aí na Petrobras, mas independentemente de ser Bolsonaro ou qualquer outro que possa vir depois dele, a gente tem que começar a batalhar exatamente por um mercado mais aberto e uma interferência menos robusta em relação às nossas escolhas, principalmente escolhas que afetam toda uma cadeia de produção, como é o caso do combustível. Aqui nos Estados Unidos, durante a administração de Donald Trump, ele deu uma independência na área de combustível aos Estados Unidos. Agora Joe Biden vem colocando algumas sanções em relação a esse campo, e a gente tem uma coisa que os Estados Unidos não têm, que é essa independência, e agora a gente tem que lutar para que o Estado seja menos, intrometa menos na nossa vida e nas nossas decisões. O que a gente também tem que olhar agora para frente é que, com os novos presidentes da Câmara e do Senado, a gente tem que começar a cobrar também as reformas robustas. Não adianta uma reforma que fica enxugando gelo, seja ela tributária ou administrativa. Mais uma vez, a gente tem que começar a entender que quanto menos Estado na nossa vida, maior será o nosso progresso.